Quer dizer, privilégio. Privilégio é enorme responsabilidade. É verdade. A gente é adestrado a achar que privilégio é fator de superioridade. Para mim, não. Para mim é chamada a serviço. Privilégio tem que estar a Ah, serviço. legal. Bom, gente, nós estamos agora aqui no ar. Eu só vou desligar a página aqui para não criar ruído. O pessoal está chegando um número bem legal de gente. Eu acho que nós podíamos começar com uma apresentaçãozinha, principalmente minha e do Frank. Eu tenho que ajeitar essa minha câmera aqui, tá esquisito. Pá, eu esqueci de pentear o cabelo. Hoje Tá tá uma bonito, loucura. velho. Eu achei que era um penteado. Não, eu nem sei qual é, mas não é isso, né? Aí já é esculacho, né? Mas vamos lá. O Frank tomou banho, passou perfume. É outra categoria, né, Frank? Ô, Frank, se apresenta aí para nós. Frank Maceu Peçanha, nascido em São Mateus, criado na Praça Municipal, professor da Unipampa e um fisioterapeuta aí que de vez em quando dá umas aulas. Ah, mas tem mais coisa aí, hein, Frank? É isso aí. O resto a gente vai conversando. Frank. Olha, eu vou dizer, eu recebi... O Frank está se aventurando nas palavras agora, Eduardo. Eu já Aliás, vi. ele escreveu Tá bonito, rapaz. um livrinho muito legal, poesias, que vale a pena ser difundida. Eu acho que tem alguma coisa com que tu... Acho que ele andou lendo suas coisas, viu? Também. Rapaz, eu até compartilhei algumas poesias do Frank, viu? Ah, legal, Tem maravilha. umas que tocam muito no fundo, aí eu tenho que botar para frente. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou o professor Elvis, também sou da Unipampa. Eu sou de uma outra área, né? Minha área é engenharia da energia. Engenharia da energia. Então, a gente aproveitou esse período aí de quarentena para discutir, porque o mundo é tudo, né? A gente não pode olhar o mundo numa única perspectiva, né? Se o cara é engenheiro, só vê números na frente, né? Na verdade, é uma coisa que está acontecendo nessa nossa, eu chamo de isolamento social físico, né? Porque virtualmente a gente está se encontrando demais, né? Eu particularmente tive mais oportunidade de me encontrar, inclusive com amigos, né? Esse tempo aí, a gente, o cara que teve lá em Mato Grosso, lá em São Paulo, né? Lembra do cara, liga, o cara tá aí, a gente bate. Então, essa ideia do encontro é muito importante, né? E uma coisa que é muito legal que o que mais tem ajudado as pessoas a enfrentarem altivamente esse período de isolamento físico as humanidades, as letras, a leitura, né? Tudo que era desprezado antes, agora entrou como a questão central, né? Então, a gente teve essa ideia, criamos aí eu tenho um canal, né, o canal do professor Elvio, e dentro do canal nós temos vários quadros, e um deles é café.com ideias, Latinoamérica, né? Porque nós temos gente aqui da Argentina, do Uruguai, do Chile, então isso está espraiando. Então, falei um pouquinho, eu tô na fronteira, como disse o Eduardo hoje, eu sou da fronteira com o Uruguai, o Frank é da fronteira com a Argentina, e a palavra é sua, Eduardo, para você... eu estou na fronteira de Goiás com Tocantins. Então... Eu achei uma sacada essa sua observação hoje, né? Eu até comentei com o Frank, falei, que troço genial, né? Porque começa a ver coisas singulares, né? Pega uma coisa lá e liga, dá liga, né? Então, uma coisa que parecia, cada um num lado, está todo mundo aqui numa fronteira. Mas a nossa proposta, gente, é ouvir o nosso... querido Eduardo Marinho, né, muito quisto aqui no Pampa, nós tivemos o privilégio de receber o Eduardo Marinho, acho que foi uns 2 anos atrás, né, Frank? 3 anos? 2 anos? Foi 2 anos, né? Foi no CIEP lá. Foi no CIEP. Do Honoris Causa do Mujica. Isso, né, tivemos lá, aliás, uma das... Claro que não dá para comparar, o Mujica foi assim o auge do nosso encontro, então o Mujica
é o primeiro e único doutor honoris causa da Unipampa, da nossa universidade, né? Então foi muito bonita a festa, mas eu vou dizer, a palestra, eu tenho muita dificuldade de identificar quem é o Eduardo Marinho, né? É um artista, eu acho que é um grande inspirador da juventude, né? Então eu ainda não consigo utilizar uma palavra para descrever o Eduardo, né? Mas foi uma das palestras, dos encontros, melhor dizendo, de maior prestígio dentro do CIEP. Tinha lá quase 1.000 pessoas, 1.000 jovens, né, assim, todo mundo, né, com a boca aberta ouvindo a experiência de vida do Eduardo Marinho, que é fantástica, né? Então, quando nós fizemos esse contato dessa live, pô, foi uma felicidade geral aqui, viu, Eduardo? Pô, Eduardo outra vez aqui e tal, né? Então, o pessoal está na expectativa. Eduardo, muito bem-vindo. A palavra é sua. Valeu, obrigado, mano. Aqui tá falhando um pouquinho a sua fala, mas deu para pegar a essência. Na verdade, o que encanta não é a minha pessoa, né? É a visão de mundo que eu pude formar, dos ângulos sociais onde eu me coloquei na vida, né? Eu nasci num ponto protegido, privilegiado, tive acesso ao que a minoria tem, e depois me tornei massa, igual o resto da população, desqualificado, sem nenhum título, fui ser artista de rua, até para conhecer melhor a sociedade, né? Porque onde eu estava, eu não via caminho para a realização pessoal. Eu via caminho para a realização profissional, financeira, material, mas pessoal não. E com 19 anos eu tive contato com um velhinho, muito velhinho, que estava na beira da morte. E o que ele me falou fez muita diferença nas minhas escolhas, porque ele era um bem-sucedido na vida, um empresário de alta consideração no estado do Espírito Santo. E quando ele percebeu que a morte ia chegando, ele olhou para a vida dele e ela tinha perdido sentido. Ele me falou com essas palavras: as pessoas me veem como um vitorioso, um empresário bem-sucedido, e eu aqui dentro de mim me sinto um fracassado. Ou seja, o cara só confirmava a minha intuição. Eu dizia para minha família, os próximos, que eu não estava bem na universidade, que eu não via, para mim, nenhuma realização naquilo, que eu sentia vontade de conhecer o mundo, conhecer as realidades. E me diziam para ficar ali. Aqui você vai se realizar. Eu não sabia o que me realizaria, mas eu sentia mais forte que aquilo ali não era. E quando eu tomei a decisão de sair dali e não ter nada, porque eu percebi que as pessoas que não tinham nada eram muito mais felizes, muito mais solidárias, muito humanas. Eu inserido na classe média alta, eu tinha saído do exército, então estava com couro duro. E como aquela proposta de vida me angustiava muito, que era manter privilégios, os privilégios já me incomodavam. Então eu pegava os tempos vagos, feriado, fim de semana, ou eu entrava numa reserva florestal que tinha ali perto de Vitória, o Mestre Alvo, passava 2, 3 dias lá dentro, ou eu pegava a estrada de carona, se eu tivesse mais tempo, dormia na beira da estrada, num acostamento, debaixo de marquise, e convivia com pessoas que viviam essa realidade. E perceber nessas pessoas alguma coisa que me interessava muito, que era sinceridade, espontaneidade, criatividade, resistência. Até a hora que eu falei, não, eu quero experimentar ser um desses, porque eu sempre voltava para o meu meio. Eu viajava, descarregava as pressões e voltava para a universidade, voltava para a casa do meu pai. Teve uma hora que eu falei, não, vou procurar. Por aqui não é, deve ser por algum lugar. E aí isso me fez chegar no patamar do desqualificado social, do desprezado social, sem o sentimento de inferioridade e sem a sabotagem na educação que sofre essa galera toda. Eu me lembro quando eu estava num morro, já com minha filha de meses, e eu tinha que descer o morro para pegar água no poço. Todo mundo fazia isso, né? Todo mundo no morro pegava água no poço. Eu não tinha água nem luz elétrica. Teve um dia que eu me toquei que, como eram fortes aquelas pessoas, que tratavam com toda aquela dificuldade cotidianamente e alegremente, sem reclamar. Eu imaginava pessoas que tinham sido da minha classe, da classe média, naquela situação, entrariam em desespero, entrariam em depressão, né? Se matariam, pirariam. Então eu percebi que é ali que estavam os fortes. Eu fui vendo cada vez mais claramente que os fortes são induzidos a se sentirem fracos, para serem explorados, para serem escravizados, para aceitarem uma falsa superioridade. A
sociedade impõe a camadas minoritárias. Eu fui vendo as coisas mais claras, né? A sociedade foi só... Quando eu saí com 19 anos, eu falei, a sociedade é uma grande farsa. Uma grande farsa. E a vivência foi só me demonstrando como essa farsa funciona e como a realidade é muito outra. Né? Foi várias figuras que me foram colocadas como reais foram esmaecendo e desaparecendo. A democracia foi uma delas. Não existe democracia quando os mais fortes são ignorantizados, sabotados, roubados dos seus direitos constitucionais, são mantidos na ignorância, na desinformação, com um sentimento claríssimo de inferioridade no tratamento cultural, no tratamento social, no tratamento com as entidades públicas. Né? O desprezo pega muito pesado e as pessoas se sentem inferiorizadas. É por isso que eu acho que quem pode construir uma sociedade mais justa são as mesmas pessoas que constroem essa injusta. É só uma questão de nível de consciência. E eles são os mais capazes, porque são quem encara mais dificuldade, são quem supera mais dificuldade, são os que têm mais senso coletivo de sobrevivência, porque vivem fora do atendimento do Estado. Nas favelas, nas periferias, as pessoas se arrumam por conta própria, se organizam por conta própria, se solidarizam umas com as outras com muito mais humanidade. Eu acho que é a sabedoria que nasce nas periferias, que nasce da necessidade, da dificuldade, da superação, que deve gerenciar o saber, entendeu? E não o saber sem vivência ocupar postos de mando para comandar os mais fortes, a massa, sem conhecer profundamente a massa, sem ter feito parte dela. Sim. Eu posso fazer uma pergunta, Eduardo? Claro, velho. Não, isso que você está falando, eu acho que tem uma força muito grande. E um dos temas que a gente anunciou na nossa conversa de hoje, eu vou ler aqui, os de baixo vivem duas pandemias, né? A pobreza e agora o Covid. Como que é o Covid para essa gente que você conhece, que você viveu muito bem? O que você pensou sobre isso? Essa pandemia, as consequências todas, esse trágico que está colocado aí na frente de todo mundo. Rapaz, eu acho que é tempo de descaração, entendeu? Eu estava vendo o Gessé de Souza, agora há pouco, e ele comentava uma entrevista na Veja, dada por um banqueiro, dizendo que agora a coisa está resolvida para nós, eles, classe rica, e para a classe média. O problema já está mais ou menos equacionado. Agora só tem o problema das periferias. Eles demonstram o desvalor, a indiferença com que a pandemia pode ocasionar nos aglomerados periféricos. Porque ali você não tem como você se isolar. E também ali a maioria, eu diria, não sei se a totalidade, deve ter alguma exceção, mas a grande maioria das periferias come hoje o que ganhou ontem. Não tem como você ficar em casa. Aí o governo faz essa piromancia, essa foguetória aí dos R$600, dos R$1.200, e coloca um monte de obstáculo. Eu conheço um monte de gente que não está tendo acesso. E gente que não precisa estar tendo acesso. É uma forma de sabotar e você criar burocracia. Você dificulta o acesso daquela maioria que mais precisa. E isso vai ser um apocalipse nas periferias, né? Agora, por outro lado, eu estou vendo que as periferias sabem disso, estão se defendendo, estão se organizando. Em Paraisópolis, eles arrumaram para cada coordenador de rua o nome de presidente. Já que nós não temos presidente, nós vamos fazer os nossos presidentes aqui. Cada rua tem um presidente. Que legal. Que é quem recebe a cesta básica, quem conhece a situação de cada morador, quem distribui, quem indica onde é que está um contaminado para retirar. Sabe? E não tem como se defender, mano. Eu acho que nós estamos diante de vamos dizer assim, de uma fração apocalíptica. Né? Se a gente for pensar nas previsões, nós começamos o apocalipse na Segunda Guerra Mundial e estamos aumentando o ritmo agora. Nós estamos tendo a oportunidade, debaixo de muito sofrimento, de provocar reflexão, de enxergar o Estado como ele é, que é uma grande farsa. Eu costumo dizer que o Estado é a maior organização criminosa que tem em território nacional, porque os que controlam ficam escondidos nos bastidores, é o poder econômico-financeiro, né? O interesse de mega empresários, o poder econômico mesmo, é quem comanda o tabuleiro.
A política, para mim, é uma farsa, é um teatro de marionetes macabro. Essa marionete que está agora no cargo da presidência é aquela coisa. Ele centraliza as atenções, cada dia é um disparate para ficar sendo debatido o dia inteiro. Enquanto isso, o Estado está sendo entregue. As terras indígenas estão sendo invadidas, os índios estão sendo massacrados, as minerações estão tomando conta de tudo, estão poluindo, a soberania está achincalhada, a base espacial de Alcântara foi entregue. Está sendo... Eu acho que isso é um planejamento complexo, que começou na criação do antipetismo pela mídia e pelas redes sociais. Lá em 2006, que o Lula era um capataz legal demais. Ele tomava conta da Fazenda Brasil para os grandes banqueiros, dava os lucros dele, mas permitia que os escravos estudassem. Não todos, um punhadinho. E os dominantes sabem muito bem o perigo que é você instruir a população. Esses poucos que iam das periferias para as universidades foram o motor de criação de um monte de cursinho universitário dentro das favelas que nunca tinha existido antes. Há uma evolução em curso. Pouco tempo atrás eu entrei em Acari e fui no comitê cultural que eu ajudei a decorar e encontrei um amigo lá, tomando conta, um morador. E quando ele me viu, ele estava calado na mesa, assim, o centro cultural cheio de adolescentes, vendo vídeo, lendo revista, jogando ping-pong. Ele parado, assim, com o olhar distante. Quando eu entrei, ele brilhou os olhos, falou: pô, Edu, ainda bem que você chegou, cara, senta aqui, vamos trocar ideia. Cara, a favela é muito alienada, a mentalidade aqui é muito teleguiada, velho, é muita alienação dentro da favela. Eu falei: compadre, tempos atrás eu entrava numa favela e não encontrava ninguém reclamando de alienação. Agora, todo lugar que eu vou, tem um grupo reclamando da alienação da favela. Ou seja, o processo está andando. Só que levou 30 anos para eu começar a ver isso acontecer. O processo tem seu ritmo, a gente participa dele. A gente não pode pretender ser um elemento decisivo nesse processo. Só você tomar consciência dele e participar de forma útil, já dá uma satisfação de ver, já dá sentido à vida. Enquanto que você querer ser parte decisiva, vai te frustrar. Eu estou cansado de ver gente com 40 anos, 45 anos, dizendo que nunca vai mudar. Porque pretendia mudar da maneira dele. Não percebe que há um processo de mutação permanente e que ele está participando modestamente, invisivelmente desse processo. E que participar dele com consciência, ou você se aliar dele, é a diferença entre você se realizar e se frustrar. Os que se realizam nos valores sociais, a grande maioria sente uma angústia muito grande, precisa tomar antidepressivo, porque dá um vazio muito grande. Eu já ouvi isso de empresários realizados. Cara, eu sou o mais rico da minha família, eu consegui tudo que todo mundo sonhava, era para eu estar realizado, mas eu sinto um vazio muito grande. É bom de ser hippie, insignificante, sabe como? Um merda social, que você, quando pega uma carona, o cara tem um monte de coisa guardada dentro dele que ele não fala com ninguém. Ele percebe em você uma capacidade reflexiva, ele começa a te contar coisas que ele não conta para ninguém. Na confiança de que você é um cara que veio do nada, entrou no carro dele e na da frente você vai desaparecer da vida dele. Então ele tem liberdade para falar com sinceridade com você, uma liberdade que ele não tem com ninguém. Então eu ouvi muitas confissões assim, que só me confirmavam. O que a sociedade induz a gente a procurar como realização é falso, é mentiroso, não satisfaz. As maiores necessidades do ser humano são abstratas, não são concretas. Mas como o abstrato não dá lucro, pelo menos não diretamente, então vira-se o aparato midiático publicitário para o lado do consumo. Você vai se realizar consumindo. Isso é uma farsa, isso é uma mentira. Isso não satisfaz ninguém. Aquele velhinho lá, para mim, foi a confirmação. Eu estava na faculdade, tinha 19 anos, estava empurrado contra a vontade naquele caminho, e ele me fala, eu olho para trás e todos os valores que eu tinha desapareceram. Todos agora me parecem besteira. Tudo que eu me esforcei para conseguir na vida agora para mim não vale nada. Tudo que eu queria era o afeto dos meus filhos e dos meus netos. Eu tenho contato formal, vejo meus netos uma vez por ano. Não tenho aproximação afetiva. Ele estava declarando para mim quais são os valores verdadeiros e quais são os falsos. Com a experiência da vida dele. Eu só tinha isso na minha intuição. Mas eu saí de perto dele e fui direto para a universidade. Não fui para a sala de aula, fui para a secretaria. E pedi desligamento. Eu quero meus documentos, eu não quero mais ser doutor. Quero sair daqui. Eu vou procurar um sentido em algum lugar. Aqui não está o sentido, pelo menos da minha vida, não está. E peguei meus documentos, entregar para o meu pai, e em seguida peguei a estrada.
Fui para o mundo. E teve também como é que eu vou dizer? Uma ajuda, entre aspas, muito grande da família, porque eles cortaram relações comigo. A família inteira, os amigos todos, ninguém mais queria conversar comigo. Então, todas as minhas relações desapareceram e eu fiquei livre para formar novas relações. Como eu peguei a estrada, saí viajando de carona, a novidade estava na beira da estrada. Caminhoneiro, posto, puteiro, era de tudo, que inferninho, boteco. E eu fui ver como é que é viver na periferia. Dormindo em casa abandonada, dormindo em construção, convivendo com outros que também não tinham abrigo, que estavam em trânsito, ou que eram mendigos, eram dali, mas não tinham moradia. Eu convivi com a rapaziada mais sabotada da sociedade. E percebi que ali eu tinha muito mais a aprender do que a ensinar. Quebrou a minha ilusão universitária de que eu ia chegar perto dos analfabetos, pobres e excluídos e instruir eles. Porque rapidamente eu percebi que, em primeiro lugar, eu não falava a língua deles. Academês não adianta você falar que eles não entendem nada. E segundo, quem tinha que aprender a sobreviver daquela maneira era eu. E a minha vida tinha sido sempre muito fácil, sempre muito suprida. E eu não tinha mais nada, eu tinha que arrumar tudo, eu tinha que aprender com eles. E aí eu comecei a aprender. Minha vida se tornou tão interessante que, com o tempo, a família anterior diluiu na minha memória. E o que eu sentia era uma família planetária, eu me sentia parte da família humana. Na ausência de família consanguínea. E eu dizia isso, né? Consanguinidade não é nada. Respeito e afeto é tudo. Uma família você constitui com respeito e com afeto. Não com consanguinidade. Muitas vezes a consanguinidade faz você ser visto como uma propriedade da família. Eu tinha a obrigação de dar orgulho à minha família, e o orgulho seria ser convencional. Ser um coronel do Exército, ou um grande dirigente de alguma empresa, exploradora de trabalho. Aí a família teria orgulho, e eu seria um frustrado. Aí eu vi que ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém. Você criar expectativa em cima de um filho sobre o que ele vai escolher na vida, é você abrir espaço para a frustração, ou a sua, ou a do seu filho. Ou as duas, né? Ou as Talvez duas. as duas, né? Provavelmente as duas. Provavelmente as duas. Ô, Frank, eu quero ouvir você também, Frank. Nós temos aí uma hora e meia de conversa boa. Vamos lá. Eu acho o seguinte, eu posso falar um pouco mais fazendo alguns comentários com relação à saúde e como é que eu vejo, assim, estou vendo a questão da pandemia. Primeiro é que a informação ela vem completamente deformada, né? Nós estamos começando um pico de mortes aí, e se você ligar as televisões em geral, você está ouvindo falar do depoimento do ex-ministro, que ficou com ciúme de não sei o quê, e desviaram completamente a atenção. Então, por exemplo, você vem de relance, assim, 700 mortos, 450, 300, não sei quanto, como se fosse uma coisa super comum, né? Eu até falo, a gente devia falar pessoas mortas e não mortos, né? De repente, você falando de 700 pessoas mortas, as pessoas começam a prestar mais atenção. E na questão da informação, e aí o Eduardo sempre comenta isso e tal, na verdade, você é acostumado a vida inteira, você tem que ler o jornal, ver a revista, se informar, você está antenado no mundo, né? E você para de olhar as coisas que o mundo ao seu redor, né? É o que eu falo, quando você sai fora do olho mágico da mídia e começa a olhar o que você está vendo no seu dia a dia, né? Eu dou um exemplo sempre que é assim, se você for pela mídia, o brasileiro é ladrão, né? Ele está preparado para te assaltar o tempo inteiro, todo mundo é corrupto. E, as pessoas que eu convivo, se eu for olhar as pessoas que eu convivo, são, né, enorme maioria, pessoas boas, trabalhadoras, que estão correndo atrás do seu e tal. Então, chega uma hora que você começa a olhar isso. Então, vou chamar a atenção por um ponto de informação da mídia agora. Saiu assim lá, vou inventar um nome. Seu Luiz, no Rio de Janeiro, morreu de Covid por falta de UTI. Não, seu Luiz não morreu por falta de UTI. Seu Luiz morreu porque foi negado a ele um direito de ir para uma UTI. Porque tem um monte de leito vago em UTI do Rio de Janeiro, que se o governo tivesse feito uma fila única, como em alguns países adotaram, uma fila única de internação,
não ia faltar a UTI para o seu Luiz. Pode ser que até uma hora chegasse de estar tanto o sistema público como o privado lotado, mas essa hora ainda não chegou. Então, é a forma como os caras trabalham a informação, não é que eles contam a mentira, eles contam a meia-verdade ou a verdade que interessa a eles. Então, assim, enquanto a rede de hospital Barrador tem leito vago, né, lá na periferia o cara está morrendo sem leito. Aí você vê, por exemplo, o que aconteceu em Manaus. Colocaram um saco de lixo, uma sacola de plástico na cabeça do indivíduo e foram falar que aquilo era para ajudar ele a respirar, com todo respeito, aquilo não é para ajudar a respirar, né? E os caras vão vendendo isso como se fosse uma notícia boa, coisa que é completamente absurdo. E isso aí vai desviando a atenção do pessoal, né? Vai desviando a atenção, e a gente não se choca. Aí a gente está vendo a televisão, quando a gente ouvia falar que morriam 700 na Itália, todo mundo ficava abismado. Agora morrem 700 aqui, nós estamos preocupados com um depoimento do ex-ministro, do diretor da Polícia Federal, ou seja, é tudo que não interessa agora. Então a gente precisaria que estivesse divulgando informação, precisaria que as informações fossem informações que efetivamente chegassem às pessoas, e mais, a gente precisava que o Estado fizesse a parte dele de Estado, né? Porque assim, por que as pessoas saem de casa, pô? As pessoas saem de casa porque elas não têm condições de ficar em casa. Para que elas tenham condições de ficar em casa, o Estado tem que cumprir o papel social dele. E ele tem condição de fazer isso. Beleza? Sim. Ele não faz porque ele não quer, né? 1 trilhão já foi liberado semana passada. 1 trilhão foi liberado semana passada, retrasado, para o sistema bancário, sistema financeiro. Né? Nenhum país do mundo fez isso. Nem os Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, eles fizeram isso. Sim. Para investir $1 trilhão no investimento para o funcionamento das empresas, para a economia rodar. Sim. Então, é muito o esquema de como os caras trabalham a informação, né? E trabalham a informação para amansar, para deformar, para criar uma visão única. E eu faço uma brincadeira, assim, a galera que é mais próxima já me ouviu muito falar isso, né? Você não precisa ver a Globo, né, cara? Você conversa com algumas pessoas que o editorial da Globo está ali, né? Aí eu fico pensando assim, será que esse cara acha que essa ideia é dele? Será que ele acha que ele é tão influente que ele é capaz de influenciar o editorial da Globo, né? O cara não se toca, tipo assim, pô, você está repetindo tudo e você acha que essa ideia é sua. Não é ideia sua, se liga, vamos começar a olhar melhor. Então tem algumas questões de saúde aí também que a gente pode discutir, que é a questão de saúde e para a população em situação de vulnerabilidade, sim, que é efetivamente a que vai ser mais acometida, que vai ser a que mais vai morrer, que vai ser a que menos vai ter acesso a tratamento adequado. Quer dizer, isso já está acontecendo, sim, mas não saturou o sistema. Quando o sistema saturar, aí é que essa população vai sofrer ainda mais. Mais ainda, né? Eu vou passar para o Eduardo, eu só queria fazer um comentário, que uma vez me impressionou muito uma senhora. Foram entrevistar ela e disseram que era uma senhora escrava. Ela falou, não, eu não sou escrava, eu sou uma pessoa escravizada. Né? Quer dizer, tenta naturalizar alguma coisa que não é natural. Né? Não é natural as pessoas serem escravizadas. Não é natural as pessoas morrerem numa fila de espera de uma UTI. Não é natural cobrar R$100 mil, como está acontecendo no Amazonas, segundo os jornais, por uma UTI, por uma vaga na UTI. Isso não pode acontecer. Né? Então, eu queria justamente levantar esse ponto e chamar mais uma questão para o Eduardo, que me parece que as pessoas estão... Está tanta essa experiência aí da pandemia, que as pessoas estão tendo a oportunidade de compreender melhor, descobrir melhor o mundo, né? Coisa que antes era... hoje está muito clara, as claras, né, que a gente pode estar percebendo. Né? O que tu acha disso, Eduardo? Não, a oportunidade está sempre aí. O problema é você dar proveito à oportunidade, né? Como é que você vai encarar a oportunidade? Às vezes você nem vê como oportunidade. Agora, é isso que o Franco falou, que vai cair pesado em cima das periferias, dos mais pobres. Isso é histórico, né? Sempre cai em cima dos mais pobres, tudo cai em cima, até a sociedade é carregada nas costas pelos mais pobres, são os que mais morrem, são os que mais sofrem, são os que mais são atacados, são os que são mais desprezados, são os que são mais explorados, são os que são mais sabotados, vítimas de crime social cotidiano,
cotidiano. Você não tem escola para botar o seu filho, é uma escola que é uma farsa. Então, a parte de baixo sempre é a parte que sofre mais, a parte para quem sobra tudo, inclusive quem paga a conta, né? Quem paga a conta são os de baixo. Agora, isso que você falou que não é natural, eu vejo a natureza da sociedade como uma natureza perversa, desumana, antissocial, patrimonialista, dominada por banqueiros. E quando você vê a perversidade social, ela é natural dessa sociedade. Esse ignorar o destino da maioria é da natureza social. Nós estamos numa sociedade desumana, perversa e antissocial. É preciso a gente enxergar a sociedade como ela é para poder ter alguma capacidade de mudança. Com 19 anos, eu olhei para a sociedade e falei, cacete, eu não posso mudar isso. Bom, se eu não posso mudar isso, eu posso mudar a minha vida. Eu posso mudar os meus valores. E eu fiz isso em mim. E mudei tudo. Meus objetivos de vida, meus valores, meu comportamento, meu meio social, tudo. Mudei tudo. E a vida mudou para mim. E o meu mundo mudou para mim. E começou um aprendizado intenso dentro do mundo, pela capacidade adquirida nos privilégios da minha classe, mas exercendo essa capacidade entre os despossuídos, sendo um deles. Não estava ali de visita. Fazia parte da classe mais baixa. Meus filhos estudaram em escola pública. A medicina que eu tive acesso foi medicina pública. Minha primeira filha nasceu com a definição de indigente, porque eu não pagava previdência. Entendeu? Então, eu vivi em mim a realidade dos de baixo sem ter a programação dos de baixo. Isso me deu capacidade de visão. E a vivência, o tempo, as décadas foram passando, eu fui adquirindo e dizendo a minha visão. Então, eu fiz do meu trabalho isso. Preciso colocar no meu trabalho o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou achando. Por necessidade minha. Eu não tinha pretensão de conscientizar as pessoas, porque eu sempre achei essa proposta muito arrogante. Então, eu já estou com a minha consciência perfeita para conscientizar os demais. Eu posso levantar reflexões. As pessoas se conscientizam. Eu não conscientizo ninguém. Sim. Eu transmito, capto e transmito da minha maneira, jogo para o mundo e quem pega dá uso ou não. É aquela coisa, são oportunidades que podem ser aproveitadas ou não. Nós estamos numa oportunidade de reflexão profunda em meio a esse sofrimento todo. Sim. Na percepção de que o Estado é inimigo da população porque é sequestrado por poderes econômicos. E que a população é mantida alheia a isso por uma estratégia meticulosa, implantada na sociedade desde sempre, desde que ela se formou. Eu sempre dizia que os mais fortes e sempre os mais fracos, se eles tomam consciência da situação, a sociedade automaticamente vai se tornar menos injusta. Não precisa de teoria, não precisa de nada. É só tomar consciência da sua força e perceber aqueles que a sociedade apresenta como fortes, os parasitas que são, os exploradores que são, os insensíveis que são, e dependentes do trabalho escravo, do trabalho explorado. Não é à toa que passou aí uma lei tornando o trabalho da doméstica, está passando, não sei se passou, mas é uma proposta. Em alguns estados. De você fazer o trabalho doméstico ser essencial, liberar o trabalho doméstico. Por quê? Está atendendo uma classe que tem voz. Sim. E se morrer um, tem outro doido para pegar o lugar. Claro. Não vai faltar. Quer dizer, é subgente. Né? A sociedade transforma as pessoas, a maioria, são 70% da população, em subgente. É verdade. Pessoal, tem algumas perguntas, até à medida que vão botando as perguntas, a gente vai passando e vamos respondendo. Essa aqui é para o Frank e para o Eduardo. Como exercitar as próprias ideias? Como sair dos editoriais? Como sair dos subjetivismos? Olha, para eu responder, eu acho que a minha vida é a prática do que eu penso. Há 40 anos. Eu abri mão dos privilégios sociais todos. A família cortou relações comigo. Eu não tive grana para botar filho em escola boa. Eu nunca pude pagar um médico ou um dentista. Cansei de entregar a casa e ir dormir em papelão para poder dar arroz integral para meus filhos, que eu fazia questão de dar uma boa alimentação para eles terem uma boa saúde e eu não precisar da saúde pública. Então, como levar à prática? Eu acho que a ideia só tem valor se vai à prática, mano. Eu detesto discussão teórica. Para mim, a teoria só tem valor se ela nascer na prática e tiver como objetivo a prática. Se for só elucubração, eu estou fora. É como levar à prática. É uma menina, né?
A menina, eu não sei como é que ela vai fazer isso, eu já fiz há muito tempo. Eu vivo o que eu penso há 40 anos. Com tal força e intensidade que eu tinha certeza que não passava dos 30. Eu ia morrer de tiro, garrafada, facada, alguma coisa aconteceu, eu ia morrer. Só que passou o tempo e eu não morri. Sim. Acho que eu tenho muito o que falar. Eu acho que... Eduardo, tem um comentário aqui que eu acho que define bastante, deixa eu botar aqui, não quer ensinar, mas que inspira, inspira, né? Acho que muitas pessoas têm sua vida, né? Sua caminhada, ela de fato tem sido inspiração para muitas pessoas, né? Agora, é importante que abrace a vida de fato, né? E não fica só na questão teórica, né? Precisa ter coragem para mudar, não é isso? Coragem no sentido de agir com o coração, mano. Não no sentido de valentia. Entendeu? Porque o que me moveu, na verdade, foi o medo. O medo de ter uma vida sem sentido. O sentido que a sociedade me apresentava, para mim, não era um sentido, era mentira. Então, eu tive um medo muito grande de chegar na morte com vergonha da vida e com a sensação de ter vivido em vão. Era o que eu sentia que aconteceria se eu fosse seguir o caminho convencional, que me indicavam, que satisfazia a família. Eu fui atrás de um sentido para a vida e dizia assim, ou eu vou encontrar um sentido para a vida ou eu vou morrer procurando. Eu não aceito viver sem sentido. Esse sentido de patrimonial aí não me serve. Não é sentido para mim. E já estava provado com aquele velhinho lá, empresário, milionário, arrependido de ter vivido a vida dele. Aquele era o meu maior exemplo. Isso não vai acontecer comigo, eu prefiro não viver do que viver e chegar nesse ponto aí. Então, eu realmente me coloquei em risco. Meus filhos viveram no risco sempre. Mas aí é aquela coisa, mano, eu não tenho religião, mas eu sinto a espiritualidade. Eu acho que a gente tinha muita proteção. Porque eu via acontecer muita coisa brava do meu lado, sabe? E não me atingia. O que me atingia também não me destruía. Sim. Me ensinava. Quer fazer um comentário, Frank? Pergunta para ti também. Cara, do comentário da pergunta ali, é o seguinte, tem um filósofo alemão que ele diz o seguinte, quem lê muito, não tem ideia como ele trata o erudito como um careca que usa peruca, né? Aquele cabelo não é dele, né? E a gente é criado muito na ideia de que você tem que ler, se informar para você criar a sua ideia. Talvez o grande negócio seja você escolher melhor o que ler, não ler tanto, e começar a prestar mais atenção e tentar ver como funcionou para mim, tá? Não que eu queria ensinar a menina também. Para quê? E tentar ver, tentar você tentar resolver o problema, né? Eu tinha um professor que me inspirava muito, ele falava, Elvio, bebe da fonte. É menos água, mas a água mais pura. Tem menos água na fonte, mas a água é mais pura. Né? Eu acho que é bem isso, né? A gente tem... Acho que a gente tentar o que cerca a gente, como é que a vida acontece. Sim. Então, por exemplo, quando fica propaganda que a vida está muito ruim, não necessariamente para você ela está ruim, ou que está muito boa, e não necessariamente para você está boa. Então, acho que é mais a gente estar atento ao que está ao nosso redor, o que a gente vive, como a gente percebe. Então, eu tenho uma história, a minha história é uma história normal, né? De vida normal, tipo, dentro do padrão. Agora, o que eu acho, por outro lado, é quem tem benefício, né? É aquela noção realmente de responsabilidade, né? E quem também tem que dar um retorno, tem que ter esse tipo de preocupação. Tá cortando, Frank. Eduardo. Tá cortando para você também? Tá. Ô, Frank, dá uma mexida no seu som que tá cortando. Eduardo, vou mexer questão. Aqui. Onde você viu mais solidariedade e generosidade, Eduardo?
Tá claro, na periferia, mano, entre os Na mais pobres. periferia? Quem conhece a dificuldade tende a ser mais solidário, né? Eu costumo Esse, dizer que, na periferia, a solidariedade não é uma virtude, é uma ferramenta de sobrevivência. Né? A solidariedade é uma virtude na classe média, na elite, que não precisa de solidariedade, não passa a dificuldade que passa na periferia. Mas na periferia se passa muita dificuldade, que são dificuldades comuns. Então, quando eu vejo um cara com fome, e eu também, de vez em quando, passo braba, eu tenho automaticamente que dividir com ele. Eu divido naturalmente, não me sinto bonzinho com isso, não. Porque uma outra hora, uma outra pessoa vai se solidarizar comigo. Acabou o meu gás, o vizinho me empresta um bujão. Acabou o café, eu pego com o vizinho. Acabou o café, vizinho. Ô, vizinho, tem café? Não é superioridade espiritual, é trato cotidiano com a vida. Quem trata com dificuldade reconhece a dificuldade do outro, né? E, afinal de contas, a solidariedade o que que é? É sentir o sentimento do outro. sim. Se eu estou vendo o outro com fome e eu já passei fome, automaticamente eu sinto a fome dele. Eu vou dividir com ele como se fosse uma obrigação minha. Não como se eu fosse um cara Sim. Tá cortando. Ô, gente, esses cortes aí é meio natural do nosso sistema aí, né? Nós estamos em vários locais, tem muito acesso à internet, então, eventualmente está dando uns cortes, aí nós vamos ter que conviver com isso. Né? Cortou aí minha fala? Cortou, Eduardo, eu acho que era bom você voltar, porque o pessoal estava interessante, aí deu um apagão na sua fala. Se você puder voltar um pouquinho. Eu não sei bem onde é que eu estava, mas está falando que a solidariedade é natural na Sim. periferia. Não é virtude. É uma ferramenta de sobrevivência. Você desenvolve a solidariedade quando você passa a dificuldade. Né? Trilheiros sabem muito disso. Eles são solidários entre si porque estão na trilha e as trilhas apresentam a mesma dificuldade para todo mundo. Entendeu? Você vê que isso brota quando a dificuldade acontece. Quando há uma catástrofe, como um desabamento de um morro, uma enchente, você vê automaticamente as pessoas mostrarem que elas têm de melhor. Automaticamente elas se tornam solidárias. Você sabe, Eduardo, coletivo. Eduardo, você sabe que durante a Segunda Guerra, na Inglaterra, teve menos fome do que nos períodos normais, porque as pessoas se juntavam uma às outras, né? Então, esse espírito solidário, ele fez com que grande parte da população que numa situação normal não tinha acesso ao alimento mínimo, nesse período. Então, dá para entender qual é o valor da solidariedade, a força que tem, né? E eu acho que isso Eu diria qual é o valor da dificuldade, porque ela gera solidariedade. Sim. Eu acho que a raça humana é uma raça tão primitiva que precisa do sofrimento para mostrar o que tem de bom. Nós estamos numa sociedade que, em tempos normais, nos induz ao egoísmo, à vaidade, à desconfiança, à superficialidade. Quando a dificuldade é crassa e alcança todo mundo, essa ilusão desaparece. A gente sabe que para sobreviver tem que dar a mão ao outro. Isso aí a gente tem que aprender no cotidiano. Ainda não aprendeu, mas estamos caminhando. Aí é que eu percebo que, no fundo, esses sofrimentos coletivos, eles vêm no sentido de lapidar o ser humano, de lapidar a sociedade, a custo de muito sofrimento. E as pessoas se melhoram. As pessoas mais sábias que eu já conheci foram as pessoas que passaram por muito sofrimento. As pessoas mais tolerantes, mais solidárias, mais compreensivas, mais respeitosas, foram exatamente as pessoas que passaram por muito sofrimento. O Mujica diz que ele não era Mujica se não tivesse tido aquela vida que ele teve, 12 anos em cárcere, isolamento completo, né? Isso fez ele o que ele é hoje, aliás, um cara admirado no mundo inteiro. Pois é. Ele mesmo fala isso de uma forma muito simples e suave, né? Eu tive muito tempo para refletir. É, isso que ele fala, né? Então, nem fala no sofrimento. Tive muito tempo. Eu assisti há pouco tempo, saiu um filme sobre a vida dele, né? Dele, de um grupo de Tupamaro. Realmente, você assiste aquilo lá, você não consegue imaginar como que conseguiram sobreviver naquela situação. Ô, Frank, melhorou seu som?
Acho que sim, veio. Tá, agora Melhorou? tá bom. Melhorou. Você quer fazer complementação lá, não teve... Você parou Não, no eu não meio sei o de... que saiu, eu não sei o que saiu da fala lá, mas assim, eu, eu, eu não sei como ensinar, não, mesmo porque também eu demorei muito para aprender isso, né? Eu acho que eu tenho dificuldade de aprendizado aos 15, que eu aprendi aos 40, então, pô. Mas eu só acho que se eu me policio da seguinte forma: se o meu pensamento tiver muito igual a uma determinada vertente de grupos de pensamento, talvez esse pensamento não seja tão meu, né? Talvez eu seja Dá para influenciado de desconfiar, né? alguma forma. É, eu não Ei, confio 100%, o pensamento é totalmente meu também, não. Né? quando você acha Mas, que na só verdade, você está certo... a gente é resultado. Não, eu ia falar que, na verdade, a gente é resultado do meio que a gente vive, né? É Das verdade. experiências que a gente tem. Né? Então, o negócio é você estar preparado para isso e atento a isso, e não, talvez é o que a gente. Só fazer um comentário do que o Eduardo falou. Tem gente que acha que a gente está num período de escuridão, né? Eu acho que a gente está num período de luz. Cara. De Moralmente, clareamento. todos estão nus aí, todo mundo está às claras. Está Sim. todo mundo Se mostrando o que revelando, é. né? Se mostrando quem Isso às são, vezes cada um. choca a gente. Mas é isso, Total, né? total. Não tem muro, não tem muro, é igual a questão do Não tem Covid. Ou você filtro, está né? salvando vida ou você está ajudando a Não matar. tem mais Photoshop, né? Não, está tudo muito claro. As pessoas são quem tá Para aí, mim, né? todo mundo, É, e, todo mundo está muito evidente. Igual, por exemplo, a claro, pessoa fala, pô, como é que eu posso ajudar a salvar a vida? Pô, ajudando a reduzir contaminação, né? Se você claro, pode, fique em casa. sim. Se você precisa sair, que saia e tenha todos os cuidados possíveis, né? Então, é isso Olha para os aí. outros, né? Eu vejo vários É, exemplos de pessoas que dispensaram a trabalhadora lá e continua pagando salário, fica na tua casa, eu vou pagar o seu salário, não precisa depender, não, eu banco o seu salário normal, você não precisa, né? Então, eu acho que também tem muito exemplo muito legal, né, que deve ser valorizado, né? Tem gente que faz, né, Frank? Tem gente que faz, eu acho eu que vou, esse é o eu vou, momento eu para... vou, eu vou contar Diga. para vocês uma história, sem falar Ah, nome, né? sim. A gente tá fazendo as ações da universidade aí para ajudar no combate ao Covid e tal. E tem uma galera trabalhando muito, muito, muito. E também você acha que tem gente que, pelo menos eu acho que tem gente que podia fazer muito mais do que faz, mas beleza, cada um entende o seu momento. Mas ao mesmo tempo que você vê gente se escondendo, você recebe um e-mail dizendo assim, ó, meu nome é fulano de tal, eu sou assistente de setor tal, eu moro sozinha, aliás, eu sou solteira, não tenho filhos, eu moro com meus pais que são idosos e cuido dos meus pais. Eu não tenho habilidade técnico-científica nenhuma, mas eu tenho toda a disposição que, se precisar fazer alguma coisa através da internet, eu posso ajudar. Então, quando você vê que tem gente que desaparece, né, tem gente que também, pô, aparece e aparece de um jeito muito legal, assim. Então, por isso que eu acho que a gente está numa fase agora que está todo mundo no holofote, está todo mundo no holofote, todo mundo está sendo visto. Né? É Então, verdade. é uma época aí que, moralmente e eticamente, estamos Nós nus. tivemos um exemplo aqui no meu curso, Engenharia de Energia. Os estudantes fizeram um levantamento qual dos colegas está tendo dificuldade, por exemplo, tem muita gente fora, não tem alimentação adequada, fizeram uma coleta, montaram cestas de alimentação e foram lá entregar na casa dessas pessoas, né? Então, eu acho que também esse momento de clareamento é que nós precisamos, porque eu acho que são dois mundos, né? O mundo da escuridão, né? O mundo da intolerância, o mundo, sabe, de quem quer sair apontando para todos, e um mundo que pode ser um mundo diferente, né? Aliás, essa é uma pergunta, eu não posso agora abrir aqui ainda, porque nós estamos acertando, mas acho que nós vamos ter um figuraço aí para participar do nosso café com ideias, um daqueles que todos admiram, né?
E a pergunta é essa: é possível o mundo diferente, né, pós-pandêmico? É possível isso? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eduardo, tem uma pergunta para ti aqui. Você acha que as dificuldades levadas... Conseguiu ler? E aí eu vou botar uma complementação. Olha, o pessoal está falando, deixa eu só fazer um comentário também de um negócio muito legal, que eu tenho visto aí, a ação das torcidas, por exemplo, do Corinthians, agora o Santos está fazendo, falando, não, aqui é território da democracia. Não é assim que eles estão falando lá, o pessoal da Gaviões, da Fiel, outro. Eu acho que isso também é um exemplo a ser seguido, né? Eu vi que aqui no Rio Grande do Sul também, o pessoal uma torcida do Internacional, ele falou, não, nós somos pela democracia, nós somos pela solidariedade, nós somos pela generosidade. Esse é o mundo que eu acho que nós podemos construir. O complemento da pergunta da Jamibe, eu não sei de onde que é. Era legal o pessoal quando fazia, eu sou da Bahia, eu sou daqui, eu sou do Rio Grande, sou de Uruguaiana, eu sei que tem gente... Aqui, Dom Pedrito, aqui presente. Consegue pegar a pergunta completa, Eduardo? Eu peguei a primeira parte, ela complementou aqui. A gente espera uma revolução advinda das favelas faz muito tempo, séculos, e ela não vem. Eu não sei qual é essa gente que espera uma revolução advinda das favelas, né? Eu não espero, não, nem falo nisso. E ela colocou na outra parte, se a dificuldade resultasse em solidariedade, ou seja, ela não conhece o meio. A dificuldade resulta em solidariedade. Isso é fato, eu vi. Claro. Ela não precisa acreditar. Ela vive num meio, talvez, que ela não tenha acesso a isso. Mas é muito mais solidário o meio de baixo, muito mais humano, muito mais espontâneo, muito mais amigo, muito mais afetivo. Eu tive lá, né? Eu vivi junto. Eu fiquei surpreso de ver como é o mundo que eu via de longe, de um lugar onde se despreza esse mundo, se teme esse mundo, se repele esse mundo. Eu lembro da minha mãe falar, não fica olhando, Eduardo, porque eu sempre fixei os olhos na miséria. Tinha miseráveis, eu ficava olhando, me perguntando por que isso existe. Eu era menino, não tinha noção de nada, mas sempre me incomodando muito aquilo. As pessoas procurando um olhar. De repente eu me vi no meio sendo um igual, carregando água para dentro da minha casa. Sim. Sendo reprimido pela polícia dentro de favela. Não foi muito tempo não, porque logo eu dei um jeito de não morar mais em comunidade aglomerada. Sabe, tem como, é só morar fora da cidade. Vai para uma área rural, aluga uma casa mais barata. Eu não precisava aglomerar numa favela. Eu aglomerava enquanto eu não tinha filho, né? Quando os filhos começam a crescer, você percebe que as influências são muito difíceis de contornar. Então é melhor você criar os filhos em outro lugar, porque ali é muito abandonado, gera muita revolta. E as soluções que se dão à falta de condições de vida, não é bom você crescer com crianças ali que elas acabam naturalizando comportamentos criminosos. Né? Porque o Estado sendo criminoso, ele estimula a criminalidade em todas as alturas da sociedade. Sim, claro. Desde lá de cima até lá nos flanelinhas. Sim. Você tem estruturas mafiosas. Agora eu sinto essa solidariedade. E a revolução, eu não espero revoluções, eu vejo mudança permanente. Eu vejo mutação permanente. Aquele fato de entrar numa favela e ver gente inconformada com a alienação, para mim é um ponto de mutação. É uma demonstração de que a coisa muda. Daqui a várias gerações, eles já estão servindo de referência para outras gerações que estão nascendo, estão crescendo, para a garotada que está vendo que o cara não precisa ser bandido para ter os sinais de respeito social. Ele pode ser rapeiro, ele pode ser poeta, ele pode ser grafiteiro, tem várias maneiras, tem várias pessoas se sobressaindo. Você vai lá em São Mateus, o grupo OPNI, ele faz grafite fora do Brasil. E lá eles mantêm a casa e dão aula de grafite para a molecada. Eu tive lá, eu fico hospedado lá quando eu vou a São Paulo, muitas vezes, e eles se orgulham de ter tirado um monte de menino do tráfico, colocando em profissão. Você anda na parte do asfalto do bairro, todas as lojas são decoradas com grafite. Os letreiros são feitos com grafite. Está se criando outra forma de existência que resiste ao abandono, que sobrevive ao abandono. É uma mutação. Sim. Eduardo, tem mais pergunta aqui. Durante ali, nos 30 anos. Eu estou colocando aqui algumas outras perguntas. Sim. Eu comecei
terminar essa ideia. Eu comecei a fazer um exercício de arrogância. Se os revolucionários que eu conheci na academia fizessem como eu e se misturassem na periferia, primeiro, eles iam perceber o ridículo que é a... Segundo, eles iam perceber que estavam no meio mais forte e mais solidário de toda a sociedade. E aí, chegando com humildade e servindo de conhecimentos, não chegando com postura professoral, sentindo a superioridade que é induzida pela própria cultura social, chegando como quem serve o que foi roubado, servindo de conhecimento àquelas pessoas, a formação de consciência nesses caras, nas periferias, modificaria a sociedade. Porque ela é construída em cima do trabalho dessa rapaziada. O trabalho mais importante, mais imprescindível de toda a sociedade é o trabalho braçal. Sem o trabalho braçal desqualificado, não tem comida na mesa, não tem roupa costurada, não tem uma parede em pé, não tem uma rua asfaltada, não tem uma calçada feita, não tem um fio colocado, uma lâmpada acesa. É o trabalho braçal que faz tudo isso, de baixa qualificação. Então são os mais importantes da sociedade e por isso mesmo são mantidos na ignorância dessa importância, com um sentimento de inferioridade, de incapacidade, de impotência. Mas na hora que o bicho pega, desaba, cai, quem mete a mão lá é essa rapaziada. Os de cima não metem a mão. Engenheiro não põe a mão no cimento. É verdade. Eduardo, então é preciso formar consciência. Então, o pessoal viu, né, essa pressão que existe, a pressão aí para abrir as atividades, né, o pessoal naqueles carrões e tal, mas quem vai se expor lá é o de baixo, né? Eduardo, tem mais umas perguntas aqui. Como você é o de baixo, inclusive, que El. Diga. Oi. Só dá uma letra aí. Se a gente pegar agora a situação da pandemia, né, se você for pensar dentro do sistema inteiro, quem está mais exposto são os profissionais da saúde. Né? Sim. E quando você fala profissional da saúde, você tem que pensar em todo mundo que está na saúde. Né? Claro. Então, é o seguinte, médico, né? O enfermeiro, o assistente. A importância do pessoal da higienização, amigo. Se não tem o pessoal da higienização, acaba o sistema. Então, claro. Você sempre... eu não quero dizer que eles sejam mais importantes aqui. Todos são importantes. Sim. O negócio é que fica sempre... igual quando a gente volta na questão da informação. Vem a informação, morreu um profissional tal, então morreu o médico. Né? Não, morre médico, morre enfermeiro, morre fisioterapeuta. Sim. E morre o pessoal da higienização que eles não colocam na conta. Como a gente não vai ver na conta coveiro que se contamina. Como a gente não vai ver na conta o cara da funerária que se contamina. E aí o que eu acho que é legal, que está tudo muito evidente, é que para quem quiser ver, né, está tudo muito claro. Pô. Quando o cara fala assim, falta EPI, né? E aí você vê um anúncio de compra de não sei quantos milhões de EPI para uma área que não é a área da saúde, isso é completamente absurdo. A gente sabe que está faltando EPI. Tem gente que não está com toda a proteção. Por exemplo, na Itália, os caras trabalhavam com o que é importante, acho que todo mundo saber disso, né? O pessoal da área da saúde normalmente tem no mínimo 2 empregos e grande parte, principalmente o pessoal técnico de enfermagem, chega a ter 3 empregos, ok? Então, o cara faz uma escala de... Quem tem 2 empregos, faz uma escala de 12 por 36, ele fica 24 horas trabalhando e folga 24, ou ele trabalha 12 horas todo dia. E esse cara que trabalha num ambiente que é contaminado, ele se paramenta e ele não pode parar para comer, nem para ir no banheiro, nem para nada. E trabalhando o tempo inteiro. Sim. Então, eu fico vendo, tipo assim, o pessoal ir para a varanda, 8h30 da noite, bater palma para se sentir bem. Não, o negócio é lutar contra o Emenda Constitucional 95, que cortou o investimento da saúde e da educação. A galera que está no front, eles não precisam de aplauso, de florzinha. Não, isso também é legal, mas o que o pessoal precisa é condição de trabalho, condição de formação, poder ter um emprego só e não precisar de 3 empregos. O que acontece? O cara com 2, 3 empregos, ele cansa mais. Se ele cansa mais, ele erra mais. Se ele erra mais, ele se contamina. Se ele erra mais, se perde mais paciente. Então... quando a gente fala do sistema inteiro, esse sistema é montado por um monte de gente invisível, né? Quer dizer, para ele funcionar, né? E agora não, agora está ficando claro. Invisibilizado. Tentam dotá-los de invisibilidade social, né? Tipo, como se eles não existissem. É a tia da limpeza, né? As pessoas não têm nome, né?
Não, E é muito comum, quando você ganha um uniforme, você fica despersonificado, né? Se você é uniformizado, você perde a individualidade, né? sim. Então, está sendo uma época boa para isso também. Então, hoje, por exemplo, existe a possibilidade de um hospital funcionar sem higienização? Não. Nessa pandemia, se a gente não tivesse coveiro, o que aconteceria? Caos, caos, caos total. Né? Então, é bom para a gente despertar para reconhecer a importância de todo mundo. Mas eu acho, Frank, mundo. mas eu acho que assim, não, as pessoas não vê porque não querem. Eu acho que muitas não vê porque não querem, mas muitas ainda, elas não conseguem ver, mesmo que, sabe? Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente está fazendo aí nas universidades, o Eduardo faz isso demasiado, né? De as pessoas despertarem as pessoas, né? Elas vão despertar, elas vão conseguir enxergar coisas que a gente muitas vezes enxerga, mas uma boa parte das pessoas não estão enxergando, não é por maldade, sabe? Eu sou otimista, né? Eu acho que tem mais gente boa do que gente ruim, né? Tem mais gente que quer ajudar do que quer prejudicar, né? Eu posso ser um completo idiota pensando isso, mas é assim que eu aprendi da minha mãe. Eduardo, tem um monte de pergunta aqui. Tem uma que eu ia fazer a pergunta, mas já entrou aqui, sobre o tema da empatia, né? Eu quero saber o que eu vou achar. Eu sei que você tem uma visão muito particular sobre a questão da empatia. Eu vou achar a pergunta aqui. Eu não gosto muito dessa palavra. Eu prefiro solidariedade. Isso. Eu vou tentar achar. Mas pode Não sei falar por que sobre inventa uma isso. palavra dessa. Parece até hepatite. Pô, palavra horrorosa. Eu trabalho com palavras, mano. Solidariedade não é mais bonito? Com certeza. É preguiça, velho. Por que não fala solidariedade? Empatia. Ai, ai, ai. Deixa eu É o pegar termo aqui. médico, né, para solidariedade. Isso é coisa de pessoal da publicidade, e dá um vernizinho, né? Numa coisa que já funcionava. É um verniz que torna a coisa meio inacessível, né? É, E ainda soa mal no ouvido. essa é verdade. É como Viu? aquela coisa da gentrificação. Pô, velho, quem inventou isso, cara? Gentrificação, expulsão de pessoas. É. Expulsão de gente, de família. Não precisa de uma palavra horrorosa dessa, não. Fica difícil até de Aqui, ó. pronunciar, cara. Essa aqui é a pergunta do Ricardo. Na verdade, o Ricardo, o Eduardo está substituindo aí por solidariedade, né? Então, Olha, é aquela coisa, ele pretende despertar a solidariedade nas pessoas de classe média alta, sendo que essas e suas opiniões são vítimas de um sistema. Olha, a gente faz o sistema, não é? Claro que a gente é conduzido por esse sistema. Eu fui conduzido pelo sistema a ser bancário, a ser militar, a entrar na universidade, até que eu percebi que o sistema estava me enganando. E aí eu saí. Agora eu não posso cobrar de outras pessoas as minhas atitudes. Eu não tenho a pretensão de despertar nas pessoas o que elas não querem despertar em si. Às vezes você quer mostrar alguma coisa para alguém e não leva em conta que esse alguém não quer saber, não quer ver. Você não vai conseguir passar nenhum conhecimento, não vai conseguir passar nenhuma visão para uma pessoa que não queira. Eu acho mais importante despertar a vontade de querer. Isso tem que ser sutil, sem verbo no imperativo. Faça assim, seja assim. Tem nada disso, a sociedade já é demais autoritária. Em vez de eu falar que tem que ser assim, eu digo, eu prefiro que seja assim, eu acho melhor que seja assim. E dar espaço para a pessoa escolher. Eu não posso despertar solidariedade em quem não sabe nem o que é solidariedade, quem foi adestrado a ser egoísta. Eu não estou aqui julgando as pessoas que são egoístas, nem dizendo, o povo é muito egoísta. Não, eu sei que eu estou numa sociedade que estimula demais o egoísmo. Então é natural eu encontrar pessoas egoístas, vaidosas, superficiais, com mentalidade rasa, sem aprofundamento nenhum, sem nenhum conhecimento de história, da formação da sociedade. É comum eu encontrar pessoas assim, que dão opiniões absurdas, né, que apoiam isso que está aí. E não me aborrece quando eu vejo uma pessoa assim. Pelo menos não me aborrece a pessoa. Me aborrece o sistema. O sistema que cria essa mentalidade. A pessoa está só repetindo um pensamento que ela nem criou.
Nessa, sim, é vítima do sistema. Sim. Mas é vítima até onde ela quer, até onde esse sistema concorda com o temperamento dela. Assim como eu ficava insatisfeito, há pessoas que ficam insatisfeitas também. E essa insatisfação deixa a mente mais fértil para a entrada de novas informações. Então, eu procuro terra fértil para plantar semente. Eu não procuro plantar semente na pedra. Sabe? A classe alta, a classe média não é um bloco homogêneo. Tem mentalidades e mentalidades. Tem a mentalidade padrão, que é aquela de massa, a induzida, e existem as exceções à regra. Vocês dois, por exemplo, dentro da academia, são exceções à regra. Com certeza passaram por situações de ironia, de deboche, de boicote, de discriminação, até pelo humanismo que vocês emanam. Enquanto que a pressão social é desumanizante. Pensa em si, na sua profissão, na sua carreira. Não pensa na injustiça, não pensa nos outros. É uma sociedade que premia a perversidade, premia a indiferença diante do sofrimento de tanta gente. Então é preciso não estar de acordo com isso. E não estar de acordo com isso a partir de si mesmo, não ficar pensando em como mudar as outras pessoas. Já mudou o suficiente? Você está totalmente descondicionado das programações sociais? Antes de eu pensar em fazer alguma coisa pelo coletivo, eu tenho que fazer em mim. E quando eu fizer em mim, profunda, sinceramente, isso vai emanar de mim, sem a minha arrogância doutrinadora ou ensinadora, sem estar por cima de ninguém. Vai emanar naturalmente, de irmão para irmão, para espalhar na família, a família planetária. Legal. E agora eu não quero atingir todo mundo, nem espero ver o mundo justo. Sim. Não vai dar tempo, estou com 60 anos esse ano. Mas se eu não trabalhar por um mundo justo, minha vida não tem sentido. Não importa que eu não vou ver. Eduardo, tem Talvez uma pergunta... veja a encarnação depois disso. Eduardo, tem uma pergunta pessoal sua para você. Você está vendo aqui? Consegue ler? Como eu lido com a vaidade? Isso, e depois tem uma cutucada aqui para o Frank também, viu, Frank? Mas vamos lá com o Eduardo. Quer responder essa, Eduardo? Velho, eu não tenho um grau muito elevado de vaidade, não. Tenho uma vaidade mínima, né? Eu não gosto de ter barriga, mas não tenho muito problema com a vaidade. Sabe como? Nunca tive. Legal. Se eu tivesse, tinha sofrido muito. Frank, você é flamenguista ou não? Rapaz, eu comemoro esse negócio aí. Na verdade, eu trabalho pela construção da torcida anti-Flamengo da Unipampa, e aqui eu tenho conseguido algum êxito. Assim. Quando entrou O Ricardo falou... Quando entrou o patrocínio no futebol, eu parei de torcer. Né? O patrocínio entrou por um lado, a humanidade saiu pelo outro. Aliás, aquele exemplo lá da diretoria do Flamengo com aquelas crianças que sofreram, foi... É crasso. Aquilo não dá para aceitar, né? Mudança constante... Aquilo é crime, né? Um crime, né? Claro. É um crime gravíssimo de possibilitarem que 10 crianças morressem queimadas, e agora o cara faz uma discussão do tipo, nós temos que ver o valor das vítimas, né? Os caras parece que não têm filho, né? E agora querem voltar já, né? A Covid arrebentando, os caras preocupados em voltar no treino. Morreu um massagista de 40 anos do clube? Morreu, né, cara? A cabeça desses caras funciona assim, Flamengo, mas eu não sou esse Flamengo de agora, né, cara? Isso é uma vergonha. A qualquer eu preço. acho que você ganhou mais simpatizantes aí à causa, viu? Que eu acho que a posição é muito legal. Tem uma pergunta aqui sobre educação pública, né? Seus filhos estão na escola pública, como você vê a escola pública hoje, né? Eu acho que, eu não sei, eu acho que Eduardo, como é que está a parada? Já passaram pela escola pública? Já saíram da escola. Eu fico... Já que nós estamos falando do Rio, Neto tem eu ficava muito feliz em ver os grandes CIEPs, né, do Brizola, né? Aquelas escolas de tempo integral, né? Aliás, uma coisa que deve ser...
Não tinha. Não tinha Né? criança na rua. É fundamental, né? A gente está acompanhando um debate aqui com o pessoal do Uruguai. É impressionante que o que acontece em um país está acontecendo nos outros. Eu digo, quando é um caso isolado, é um caso isolado. Quando acontece aqui, lá e tal, tem uma inteligência que está promovendo isso, né? Alguém está pensando isso. E no Uruguai agora eles estão tentando, esse novo governo, o desmonte do Estado uruguaio. Eles estão desmontando a escola pública do Uruguai, que é de grande qualidade, é uma escola que todo mundo participa. Só para a gente ter a ideia do que está acontecendo lá, as escolas públicas do Uruguai, eles conseguiram manter as atividades, porque todos os alunos têm acesso à internet, todos os alunos recebem o notebook, prepararam professores anteriormente, sabe? E esse tipo de educação que está sendo desmontado. Então, eu vejo assim, que isso que a gente sonha só é possível, gente, com uma escola pública de qualidade. E aí, quer aplaudir, Frank? Derrubar a PEC 95, aumentar a verba para a educação, aí sim nós estamos fazendo coisa certa, né? Porque todo mundo fala, mas apoia o deputado que está apoiando a retirada de direito, o corte da educação, aí fica difícil, né? Aqui tem uma pergunta do Enem, se alguém pode... Oi, diga. Os servidores públicos da saúde no Rio Grande do Sul, que estão enfrentando e vão continuar enfrentando a pandemia de Covid, estão há mais de 5 anos recebendo salário parcelado. Certo? E a imprensa não comenta sobre isso, ninguém fala sobre isso, como se isso fosse... se isso não afetasse as pessoas. Quer dizer, a principal força de enfrentamento aí, a linha de frente de enfrentamento, nem os salários estão recebendo. Aqui no Rio Grande do Sul é isso. Pelo menos... o sucateamento do público, né? Sim. É a pressão das empresas de saúde, né? O Eduardo, eu acho que essa aqui... Como está no Rio de Janeiro, como está... Sim, eu acho que o desmonte da educação é básico, né? A pessoa vai aceitar o pessoal de saúde ganhando essa merreca e a saúde sucateada, a saúde pública sucateada, por causa da ignorância. A ignorância é um elemento básico para a estratégia colonizadora. O Uruguai tem um nível de educação que é difícil colonizar aquele país. Sim. Apesar de ele ter influência externa das forças econômicas, ele tem uma população mais esclarecida, né? São 3 milhões de habitantes, tem mais condição. Agora, a pressão é exatamente para criar ignorância, ver essas coisas bizarras no poder. Então, não é. Porque está ignorantizada, ela está humilhada, ela está desinformada, ela está conduzida pela mídia, com psicologia do inconsciente. É uma estratégia de colonização. A América Latina é, historicamente, colônia, né, das grandes corporações financeiras, das empresas saqueando nossas riquezas. Então, para manter isso, é preciso manter a ignorância. Basta observar o que foi feito com qualquer governante que investiu seriamente em educação. Qualquer governante em educação sofreu pressões, foi difamado, foi atacado. Nós temos uma estrutura social corrupta e ela funciona à base de corrupção. Eu não creio que exista obra pública que não tenha superfaturamento e subqualificação. O roubo do dinheiro público é da cultura social. É uma sociedade empresarista dominada por poderes econômicos. Entendeu? Isso só pode acontecer com o povo ignorantizado. É preciso manter o povo ignorante. Olha o que fizeram com o Brizola. Olha o que fizeram com o João Goulart. Existia investimento em educação. E eles não queriam mudar o sistema social. Eles queriam criar um povo digno. Como é que você faz um povo digno? Instruindo as crianças, dando condição de ter capacidade crítica, de ter condição de enxergar a realidade, entender, interpretar o que está acontecendo, buscar informações, ter confiança em si mesmo. Isso é investimento em educação, na formação do povo. Aí você tem um país forte, imbatível. Eduardo, tem duas questões aqui. Essa aqui nós já falamos, da Laís, lá da questão
favorece processo solidário, acho que já conversamos sobre isso. Eu estou tentando agora selecionar aqui as que a gente não passou. Eduardo, sobre a sessão, indica algum político ou política que tu admira? Né? O Eduardo falou já do... Luiz Erondina. Luiz Erondina. Luiz Erondina. Grande Luísa Erondina. Foi prefeita de O São problema Paulo. não é ela. O problema são as instituições, cara. O problema não são os políticos. O problema é a estrutura do teatro político que favorece a entrada desses canalhas que ocupam esses espaços. Claro que é permitido entrar, é necessário entrar alguns Dons Quixotes. Você viu, Ivan Valente conseguiu abrir a CPI da dívida pública. A dívida pública é um assunto vital no Brasil e não se fala nisso. É o saque ao dinheiro público anual. Todo ano leva quase metade do orçamento, trilhão e não sei quanto de milhões de reais. Que nunca foi investigada. Ele conseguiu abrir. Mas Eduardo, essa CPI não fez lugar nenhum e não deu nenhum resultado. Não afetou a dívida pública em nada. Sim. Ou seja, é preciso ter uns Dom Quixotes lá para dar o aspecto de democracia. Isso. Ele pode falar assim, isso é democracia. Né? Se fosse para legitimar. Eu não falar, para legitimar uma farsa. Sim. E não há democracia sem um povo bem nutrido, bem instruído, bem informado, consciente dos seus direitos e dos mecanismos que ele dispõe para controlar os seus representantes. Isso nunca existiu. Então, nunca existiu democracia. Existiu instituições democráticas, mas eu colocaria essas democráticas entre aspas, porque as influências econômicas estão lá dentro, na fiscalização, na influenciação, nos conselhos. Tudo tem que compor com as forças econômicas. Tudo depende da força econômica permitir. Por que não se acaba com a miséria? É fácil acabar com a miséria. Tem produção de alimentos suficiente para acabar com a miséria. Tem condição de abrigar todos os brasileiros. E não é permitido. O Estado não cumpre, porque ele está sequestrado por poderes econômicos que precisam manter o desabrigo, a miséria, a ignorância, todas as mazelas sociais. Eles vivem disso. É um punhado de podre de rico que domina o poder público. E não permite que o poder público exerça seu papel constitucional de servir a população. E o Estado já está com a estrutura toda viciada. Se você põe um presidente lá honesto que não permite corrupção, a Dilma cai. Porque os funcionários do Estado já estão acostumados a ter aquele adicional de propina no seu salário. É preciso formar uma outra cultura, é preciso trabalhar entre gerações, formando gente com mais consciência, com melhor caráter, com mais lisura. Que perceba que você agir de acordo com a sua consciência é bom para a sua saúde, é bom para a sua satisfação pessoal e para a sua paz de espírito. Sim. Eduardo, tem uma questão aqui super interessante que consegue ler? É a questão das mulheres, né, que sabemos que a vida de um homem nas ruas é diferente da vida das mulheres. O que você percebeu? É um testemunho seu do que você observou nessa sua experiência. Eu não posso me dizer especialista em desabrigado, não, entendeu? Eu passei pelo desabrigo uns anos e convivi, né? Eu não convivi em todos os lugares. Em todos os lugares que eu fui em poucos. Em 2 anos de circulação periferias. Entre os desabrigados, as mulheres têm que se defender, né? Elas têm que se unir. Ou arrumar um marido. Elas, claro, que estão muito mais expostas, muito mais vitimadas, podem sofrer violências, né? E, afinal, é uma população que não recebe o menor senso de ética, né? Sim. Aqueles que têm, desenvolvem por si mesmos. Eu vejo e acho muito bonito quando eu vejo a humanidade de um desabrigado, né, em apoiar outro, em defender. Lá no Rio Grande do Sul mesmo, teve aquele desabrigado que deu uma menina de estupro. Um cara estava estuprando, ele se meteu e tal, e acabou saindo no jornal, porque teve mais envolvimentos. E era um desabrigado que... Porra, rapaz, para com isso aí. Exercendo uma humanidade que ele desenvolveu por si. A sociedade não teve nenhuma intenção de dar a ele. Era para ser mais um bicho na rua. É para amedrontar a classe média e justificar investimento em segurança pública. Que não tem a menor intenção de dar segurança ao público. Tem mais intenção de acuar, de reprimir, de controlar a população. Mas é aquela coisa. Entre os desabrigados, as pessoas têm que dar seu jeito. Ou morrem. O índice de morte entre os desvalidos é muito grande. E não sai em mídia nenhuma. Então, o fator morte não é visto com estranheza ou com escândalo. É uma coisa natural. Cadê o fulano? Fez a passagem. O fulano morreu. Às vezes o cara nem pergunta de quê. Porque é tão comum fazer a passagem.
É um povo subsocializado, vamos dizer, excluído mesmo. Nossa, E o que acontece lá não é divulgado. a gente não tem a menor noção disso, né? Muito pouco. Frank, É. aqui, ó, nós estamos falando desse tema, Frank, aqui da questão do trabalho das domésticas em tempo de Covid, né? Podia comentar isso, Frank? Vamos ver se a gente consegue ouvir o Frank. Pessoal, nós já estamos caminhando para o final, hein? Combinamos aqui no máximo 1h30, que é o tempo que a gente costuma tratar as nossas... Então, a gente já está indo para a reta final. E o Frank, ele está meio fora de linha. Na hora que ele reaparecer, a gente volta com a pergunta. Tá paradinho. Deu uma parada aí, agora ele... Aí, já ele volta, ele sai. Miséria dá mais lucro do que... miséria dá e mantém os lucros mesmo. Isso a gente tem observado isso, né? Deixa eu ver o que mais. O Brasil seria o modelo político... Hoje, qual seria o modelo político ideal para o Brasil? Quer comentar sobre isso, Eduardo? Ô, meu irmão, como é que eu vou saber qual é o modelo político ideal? Um xará quem tem que seu, decidir viu? nas comunidades são as comunidades. Eu acho que o poder precisa ser pulverizado, mano, descentralizado. Acho que cada local sabe de si. Sim. Quando você tem um governante distante da localidade, você tem uma possibilidade muito grande da localidade não ter suas necessidades vistas pelo governante. Então, nada melhor do que você pulverizar o poder pelas comunidades. Cada comunidade com sua assembleia, com seu grupo de discussão, com seu conselho de idosos, sei lá, cada um resolve o seu... Eu acho que é preciso descentralizar o poder. Ele está centralizado na mão dos bancos agora. Sim. Eles dominam o Estado. Completamente. Eu acho que era preciso distribuir esse poder para as localidades. Eu costumo dizer que a melhor figura que eu imagino para gerir as finanças do Estado como um todo seria aquela preta velha que já tem um monte de neto e... Deu uma travadinha. Eduardo, você deu uma travada agora. Frank, tá me ouvindo? Hein, Frank? Tô. Você me Mas escuta? assim, ó, enquanto o Eduardo reaparece aí, ele deu uma mergulhada, você responde essa questão aqui, está aqui, ó, sobre a questão da invisibilidade social relacionada ao trabalho das domésticas, né? Aliás, é uma coisa interessante, né? Porque quando... acho que historicamente, né, começou a valorizar o trabalho das domésticas com reconhecimento profissional, parece que isso tudo está tendo um grande retrocesso. Comenta isso para nós. O Eduardo voltou. Eduardo, você já não vamos te botar. Antes de responder... Valeu. Já respondendo, mas fazendo um comentário antes. Na questão de pessoas dotadas de invisibilidade social, e você vê que a gente fala sobre invisibilização e tal, e se vocês prestarem atenção, a gente não comentou nada sobre pessoa com deficiência no enfrentamento da Covid. Se a gente for olhar, ninguém fez pergunta nenhuma sobre pessoa com deficiência, né? Então, assim, ó, com relação à invisibilidade, aí vai doméstica, aí vai o pessoal da higienização, aí vai o coveiro, aí vai o cara que trabalha em qualquer sistema que seja considerado um sistema vital e tal. Eu acho que a invisibilização não é individual, né? Não é você que não vê, né? O todo recebe uma informação de forma tal que existem profissões que são importantes e profissões que não são importantes. Tem profissão que pode fazer e tem profissões que não, só pessoas importantes podem fazer, né? Então, isso é um sistema que a gente é acostumado a vida inteira a achar isso. Eu lembro que uma época que eu morei na Espanha e lá, tipo, a professora titular da universidade ganhava 3.500 euros e o motorista de caminhão ganhava 2.500 euros. Sim.
Na Holanda, quase ninguém ganha mais de 5 salários mínimos e quase ninguém ganha um salário mínimo, fica todo mundo entre 2 e 5, tipo, todos os trabalhos que existem, eles são importantes, todas as profissões são importantes. O negócio é que, do ponto de vista educacional, a gente foi treinado para isso, né, para achar que algumas profissões são menos importantes e essas profissões, as pessoas que exercem essa profissão são dotadas de invisibilidade, né? No entanto, sem elas nada aconteceria, né? O sistema não funcionaria direito, né? A gente está vendo agora, né? O desespero aí pelo pessoal aí que precisaria fazer a quarentena, né? Das atividades do dia a dia. Pessoal, aqui, ó, o Flávio vai estar salva. Eu quero fazer, o Eduardo, ele desapareceu um pouco, mas volta, né? É que o Eduardo também está lá no Tocantins, né? É como nós aqui no Sul, né? Estamos em pontos opostos aqui. E a internet não é muito boa, né? Então, essas coisas acontecem. Mas aqui um pouco ele reaparece aí. O seguinte, então vai estar, Flávio, lá no canal. Aliás, eu queria fazer um pedido. Eu precisava esperar o Eduardo voltar, que o Eduardo tem uma série de trabalho que ele faz, uns livros que ele publica, né? Na verdade, ele tem um trabalho artístico e tal, e ele passou para a gente 2 coleções, né? E aí nós combinamos de uma delas, são acho que 5... Aqui, deixa eu pedir para o Eduardo falar isso, que ele está aparecendo aqui. Eduardo, eu estou falando aqui do seu trabalho, né? Você tem uma produção artística interessante, você está fazendo os seus livretos, né? Sim, os livrinhos. Chamar de livrinho, fui chamar de livro, ele quis me dar um esporro, né? E falou, não, são 5 livretos, né? E aí, o que nós estamos fazendo, gente? Quem participou, isso eu quero consultar, eu não comentei isso com o Eduardo, eu tinha conversado parcialmente, Eduardo, que o pessoal está pedindo aqui para deixar a live salva. Então, ela vai estar salva no canal. Nós estamos com o esforço do pessoal assinar o canal, né? Nosso canal eu sou professor da Unipampa, assim, então, quem assinar o canal e fez o comentário aqui, a ideia é sortear, Eduardo, uma coleçãozinha daquelas suas, das 2. Uma vem para cá, para o Sul, e a outra a gente vai sortear para quem assinou o canal e participou aqui com comentário. Porque tem outros que estão assinando o canal e que não participaram aqui. Condicionar isso, e aí vai ser despachado aí do Tocantins direto para a pessoa. Então, quem for o escolhido aqui no sorteio, a gente despacha esse negócio. O que tu acha? Certo. Pode ser? Eu acho Fala bom, um pouquinho velho, do seu trabalho, Eduardo. Eu só vou poder levar no correio, porque o correio aqui da cidade é mais difícil e não está passando encomenda. Não, mas não importa quando, Eduardo. Não importa. Compromisso nosso é compromisso. Amanhã, depois, quando abrir, não importa isso. Um dia desse a pessoa vai receber. Certo. O meu trabalho, a base do meu trabalho é só essa mesmo, velho. Eu olho para o mundo, para a sociedade, que não me conformo com ela nunca, e põe no meu trabalho o que eu estou vendo, o que eu estou achando, o que eu estou sentindo. Eu proponho novos valores, né? Denuncio a farsa da democracia e falo de coisas pessoais, reflexões, realização de vida, as coisas que me dizem respeito, as coisas que me tocam mais profundamente, eu coloco no meu trabalho. Foi uma forma que eu achei de me realizar, de ter satisfação em estar vivo, participando dessa coletividade humana. Né? Desde que eu vi que a sociedade, desde que eu considerei a sociedade uma instituição criminosa, que não cumpre suas funções, eu comecei a procurar outros valores, a perceber outros valores e dar outros sentidos à minha vida. E o principal é esse, eu quero chegar no fim da vida, olhar para a minha vida e falar, gostei, foi massa, fiz muita coisa legal, gostei de tudo que eu fiz. Não violei minha consciência, é uma coisa que eu preciso sentir, eu estou bem com a minha consciência. Alguma coisa me diz na espiritualidade que eu não preciso acreditar em nada. Eu tenho uma consciência e esse é meu contato, né, espiritual.
Se eu estiver de acordo com a minha consciência, se eu tenho uma consciência atenta e estou de acordo com a minha consciência, eu estou bem com a espiritualidade. Passo pelo portal tranquilamente. Maravilha. Essa é a minha base. Sim. Eu vou voltar contigo. Eu só quero fazer uma pergunta para o Frank, que eu acho que ela é providencial nesse momento. A gente já foi citado aqui. Como que você vê, Frank, essa história de escolher o paciente que vai para a UTI? É um tema meio pesado, né? Quem tem direito e quem não tem direito? O Frank é da área da saúde, então acho que é uma opinião bastante interessante, um cara que está vivenciando. E, ó, gente, quem quer participar do sorteio, tem que dar um oizinho aqui, viu? Nem que seja uma mãozinha, um oi, fala, tô aqui e tal, porque aí se credencia, né? Vai lá, Frank. Entendeu, Frank? Foi feito... Entendi. Foi feito um protocolo. Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Você vai ter uma ocupação em massa, você tem pouco leito de UTI, você tem muito paciente esperando UTI e faz-se a seleção. Tipo, quem é que vai para a UTI, né? Não é lista de chegada, como é que vai ser? Então, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira fez um protocolo, né, que é baseado em pontuação, em análise prévia e tal. E eu entendo que eles façam isso mediante a situação que se avizinha aí, né? Mas a questão é que a gente não pode deixar de discutir toda a questão ética e moral envolvida nisso, né? Por exemplo, a pontuação, quem tiver a menor pontuação tem mais chance de conseguir o leito na UTI, ou seja, quem é mais grave tem maior pontuação, quem é mais grave tem maior pontuação, tem menos chance de conseguir o leito na UTI. Então é o seguinte, quando pega a idade, até 50 anos vale 1 ponto, até 49 anos vale 1 ponto, de 49 a 60 vale 2, se você tem mais de 70, sei lá, vale 3. Ou seja, o que a gente está dizendo para a nossa sociedade é o seguinte, amigo, envelheceu, está descartado. Envelheceu, né? Sim, né? Só que a sociedade, a associação que fez isso, tem um ponto que ela fala, eu até anotei, tem um ponto que ela fala o seguinte, só pode ser colocado isso em prática se for reconhecido que tem havido todos os esforços necessários para resolver esse problema. Bom, um país onde deu 1 trilhão para o sistema financeiro e está comemorando que deu 2, 3 bilhões, que é nada, né, que deu não, né, que disponibilizou para a comunidade 20 bilhões, 40 bilhões, perto de 1 trilhão não é nada, é óbvio que todos os esforços não foram empreendidos. Logo, essa questão acaba sendo uma questão que infringe abertamente questões éticas e morais. Mas eu entendo, por outro lado, que isso é uma forma de suporte para aquele profissional que está ali, né, no enfrentamento, ele ter alguma base para escolher alguma coisa. E o legal é saber também, todo mundo saber que isso não acontece só na pandemia, né? Isso acontece direto onde falta leito. E falta leito em um monte de lugar o tempo inteiro. No dia a dia. E aí a gente vai... No dia a dia. Aí a gente volta para uma questão que é o seguinte... Vocês acham que raça interfere na escolha? Não está escrito ali, certo? E diz que não pode interferir. Mas você acha que raça interfere na escolha? Você acha que a idade está escrito que interfere na escolha? Cara, e a pessoa que tem deficiência, já pensou? Né? A pessoa com deficiência olhou ali, já vai ser descartado. Isso é completamente absurdo. Mas então, nem vai para o hospital. Nem vai para a fila, nem vai para a lista, né? Para análise. Exato. A gente está aceitando como normal situações completamente absurdas. Então, a gente tem que, pelo menos, aquela história, né? Ao enforcado é dado o direito de espernear, né? Tem que espernear, né? Tem que falar, tem que mostrar que não está certo, pô. Porque é completamente absurdo. Então, é o seguinte, eu estou com 48, eu ainda estou na garantia, mas aí eu tenho eu sou hipertenso, a hipertensa joga contra mim. Eduardo, que vai fazer 60, já está mais ferrado. Aí o indivíduo com 80, o que está sendo dito para ele? Então, você é descartável, cara, você não serve mais para o sistema. Isso é completamente absurdo. Em uma sociedade civilizada, ou seja, toda sociedade civilizada, ela respeita mais os mais velhos, que teoricamente tem mais sabedoria, tem mais a transmitir de informação,
informação e sabedoria. Né? Então, isso é coisa que não é falada e que a gente precisa efetivamente parar, pensar, discutir. Né? Frank, por exemplo, nós temos mais número de leitos da população em relação à Espanha. Se você pegar 100 mil habitantes, o Brasil tem mais leito de UTI do que 100 mil habitantes espanhóis. Agora, qual é o nosso problema? Que é distribuído de uma maneira muito irregular. Então, tem regiões que não tem nada e tem regiões que tem uma sobre-oferta desse recurso. Agora, eu acho que anteriormente a isso, tem que ser discutido a ideia da fila única, né? Aliás, o governador do Maranhão já tomou iniciativa, né? Trouxe para si o Estado gerenciar toda a infraestrutura da saúde para estabelecer esse critério. Então, isso é uma questão que nós vamos precisar também discutir. Nós estamos caminhando aqui, já passamos 5 minutos do nosso tempo. O apelo, quem não der oizinho aqui vai ficar fora do sorteio, gente. Isso é importante para quem quiser ter acesso aos livretos do Eduardo. Nós vamos caminhar para o final, né? Aqui a gente ia ficar até amanhã, mas o nosso acordo aqui é fechar em 1h30, já passamos 6 minutos. Eu vou passar para ti, Eduardo, fazer as considerações finais, e aí a gente passa para o Frank e vamos encerrar a nossa noitada por aqui. Podemos lá na frente retomar, mas eu acho que ir muito assim não seria interessante. Pode ser, Eduardo? Pode, claro. Então... Só para falar aqui, só para acrescentar aqui no que o Frank falou, essas coisas não são faladas, mas são praticadas, né? E nas regiões periféricas, onde esse desprezo é rotineiro, ali se fala alguma coisa. É que o que se fala ali não se escuta em outros lugares da sociedade. Ali eu já vi o velhinho, pai de família e tal, aquele patriarca, preto, dizer para a família, não me leva para o hospital, quero morrer em casa. Qualquer coisa que eu tiver, não me leva para o hospital. Como ouvi também falar assim, não, o hospital é lugar de morrer. Então vai lá para morrer, eu não vou para o hospital, trata tudo aqui comigo, do meu jeito. Porque sabe do desprezo, sabe da desconsideração, sabe do desrespeito, então prefere não ir. Tem muita gente que se recusa a ir para o hospital, porque vai sofrer, vai ser destratado, pode pegar alguma coisa. Está sob desprezo. Então, isso não é fala, mas é prática cotidiana. Não é falado nas vozes audíveis. Né? É a prática cotidiana que a gente conhece. Bom, os livrinhos são da editora Faz a Mão, né? E sou eu mesmo, está falando com a editora. Eu passo a mão. Tem 16 páginas, tamanho cordel, e onde eu coloquei pensamentos, aquela coisa que eu preciso colocar, sabe? O que eu penso, o que eu vejo, o que eu sinto, eu vou colocando no meu trabalho e vou soltando pelo mundo. Teve um ponto na minha vida que eu percebi que eu não podia fazer grandes coisas, entendeu? Eu não posso fazer grandes coisas pela sociedade. Então eu vou fazer uma porrada de coisinhas. E fiz. Broxinho, desenho. E tem milhares de coisas minhas soltas pelo mundo que eu vivo produzindo, soltando pelo mundo. Assim eu me sinto útil. Né? Então isso eu quero agradecer aí a participação, velho, a consideração. Os 2 caras que eu admiro, o Frank eu conheço há mais tempo, que eu admiro, são exceções à regra dentro da academia, né? São pessoas que passaram pelo condicionamento da superioridade e conseguiram preservar a humildade, né? A humildade é outra coisa que eu considero, não é uma virtude, humildade é uma percepção que dá condição a gente a estar se reinventando, reconhecendo erros, se corrigindo, escutando vozes que a sociedade despreza, que muitas vezes tem muita sabedoria, aprendendo com qualquer coisa. Então, eu estou tratando com vocês porque são pessoas, exceções no meio de vocês. Assim, eu também me sinto meio exceção no meio artístico, embora no meio artístico tenha muito mais exceções das regras, até pelo preconceito sofrido. O artista de rua, não digo o artista que virou produto, né? Esses aí que estão na mídia, que fazem parte da cultura oficial. Mas é aquela coisa, a gente trabalha com exceções da regra. Quem dá aula reconhece nos seus grupos aqueles que são exceção à regra. São essas as pessoas que vão ter posturas diferenciadas e vão exemplificar com seu comportamento, com seus valores, o coletivo à sua volta. Valeu, Frank, um grande abraço. Valeu, Elvio.
Um grande abraço para você também. Obrigado, rapaziada, que teve paciência para assistir. Depois eu vou pegar esse link do canal do Elvio e vou publicar nas páginas que eu tenho. Vou divulgar o mais que eu puder, porque eu acho que é útil, é necessário. Valeu, Maravilha. um abraço para todos. Tá, um grande abraço, Eduardo. Frank, Valeu. é você, meu amigo. Agradecer, mandar um abraço, bom falar com o Eduardo de novo. O Eduardo já esteve aqui em Uruguaiana. O Eduardo é o seguinte, a história dele deu muito certo, porque o primeiro lugar que ele parou quando saiu de casa foi São Mateus, rapaz. Não tinha como dar errado, ele já foi, pegou o BR-101 Norte, saiu de Vitória, parou em São Mateus, parou lá no Incruso. Vou te contar uma história. Esse bairro que você disse que ficou, se chamava antigamente Incruso, hoje se chama bairro Litorâneo. Lá, alguns anos atrás, foi colocado o Polo Norte da Universidade Federal do Espírito Santo. Mudou completamente o bairro lá. Mas ele disse que é capixaba por um acaso. Eu tenho que dizer o seguinte: ninguém é capixaba por acaso. E é assim, dizer que foi um prazer trocar ideia com... Na verdade, ouvir vocês aí conversando, foi muito legal. Eu falo que eu sou só um fisioterapeuta, e é verdade, a única coisa que eu sei fazer é ser fisioterapeuta mesmo. Mas aí, um tempo atrás, eu comecei a arriscar uns negócios e a Júlia me falou: guarda, que isso é legal, guarda, vai que um dia... Aí um dia virou um arquivo de Word, e aí acabou virando um livro. Então... Deixa que eu falo. Eu também... Não, e aí o livro está aqui, Elvio, vou ver eu disponibilizo algumas unidades aí para você liberar. É que eu fiquei meio sem graça de fazer o pedido para o Frank, mas eu estava com vontade, viu, Frank? Então, na verdade, gente, nós vamos sortear 2 livros, né? Quer dizer, 5 livretos e um livro, né? O Frank chama de livro. O conteúdo do livro do Frank é especial. Então, obrigado, Frank. Então, a gente vai exercer o sorteio também do livro. Você mostrou aí, né? Mostra outra vez. A capa é feita por um tatuador aqui de Uruguaiana, que é um super artista, o Stefano. E tem uns riscos aí dentro. Tá, mas lê atrás lá do livro, Frank. Eu sei que não foi você que escreveu, mas por isso você vai ler. Muito sentimento tem nesse livro. Na verdade é o seguinte, Elvio, vou te confessar aqui agora, que essa parte de trás quem escreveu fui eu. E teve um amigo meu, amigão meu, chegou para mim e falou assim: cara, quem escreveu aquela parte de trás do livro ali? Eu falei: bicho, tinha ninguém, editora para autor iniciante, fui eu mesmo que escrevi. Ele falou assim: rapaz, pensei que era alguém que sabia escrever. Não, o negócio que eu falo, que está escrito aqui atrás, que eu falo é o seguinte: esse livro foi categorizado como poesia porque não existe na literatura brasileira a categoria sentimento, né? Porque eu não acho que eu escrevo poesia, eu escrevo o que eu percebo, o que eu sinto, e aí saiu esse livro. Mas, muitíssimo obrigado. Obrigado. Eduardo, abração. Elvio, grande abraço. Só qualificou. Valeu, pessoal, gente. Obrigado a todos que acompanharam. Eu quero insistir na questão do canal, se quem puder ir lá, porque tem mais recursos, né? E acompanhem, nós estamos com uma novidade, eu estou com a vontade de falar, mas não posso falar agora, porque estamos confirmando aí. Mas a gente vai tratar de temas assim, de grande relevância. Um deles, gente, vai ser sobre a questão da dívida externa, a dívida, a auditoria da dívida. Então, quem tiver sugestão pode mandar, nós estamos abertos. E dizer que tanto eu quanto o professor Frank, né, a gente tem uma camisa, eu não posso mostrar aqui o símbolo, mas nós temos a camisa da Unipampa, a nossa Universidade Federal do Pampa, né, que ela tem procurado fazer um trabalho aqui na nossa metade sul do Rio Grande do Sul. Eduardo, quando vier para cá, compromisso assumido, hein? Nós vamos para Montevidéu. Quem sabe a gente vai ter aquele velho encontro lá, que eu acho que vai dar muita coisa. Tá bom? Vamos ver. Eu acho que não volta mais ao normal, não. Estou torcendo. Vamos ver. Tomara. Gente, até mais. Felicidade. Tchau, tchau. Valeu. Alô, abração.